E aí galera, beleza? Rosenberg Câmara, passando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, falando um pouco sobre o prazer e a satisfação da leitura e o quanto essa pequena atitude impacta positivamente em tudo que a gente vem a fazer. Na vida, às vezes, nós temos que ter muitas informações para ajudar a gente na tomada de decisão. O problema é que muitas das decisões que nós tomamos ou atitudes que nós tomamos não são baseadas em informações que nós lemos, que nós nos esclarecemos, mas em grande parte unicamente do que a gente ouviu falar. Aí você pensa, Berg quer dizer que eu não devo escutar as pessoas, que eu não devo seguir uma orientação, seguir uma informação que eu recebi de algum amigo, de algum conhecido. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nos livros, na literatura, nós podemos obter muitas das informações que nós acabamos recebendo por outros meios. A televisão é um meio bom de informação? É. A internet é um meio bom de informação? É. Mas eu estou dizendo para nós não usarmos esses meios como a nossa única fonte de informação, a nossa única fonte de informações relevantes para a gente tomar decisão. Hoje em dia, no mundo globalizado, a gente tem uma biblioteca infinita no nosso celular mesmo, ou no nosso notebook, no nosso computador, no nosso tablet. Nós conseguimos ter acesso a inúmeras obras produzidas em vários países diferentes, por pessoas diferentes, com culturas diferentes, às vezes tratando e esclarecendo sobre a mesma temática. Eu dei uma parada agora nos estudos, eu estava estudando processo penal, os princípios que regem o processo penal. E grande parte dos princípios que nós adotamos aqui no Brasil, os teóricos, os autores se basearam e utilizaram a didática, utilizaram as informações e obras de outros países, como França, próprios Estados Unidos e outros países. Ou seja, foram informações, foram práticas, foram situações que aconteceram em outros países que fizeram com que pessoas estudassem, se empenhassem, entendessem e traduzissem aquilo em palavras. Foi criada uma literatura. E aquelas informações foram tão relevantes que acabaram influenciando pessoas do outro lado do mundo, em países longínquos, a desenvolver literatura e desenvolver práticas como a gente adota, no caso do processo penal aqui no Brasil. Então, quanto mais nós pudermos nos debruçar na leitura de livros, eu sei que hoje em dia, na era da informação, nós temos acesso muito fácil a resumos. Se você precisar de uma informação muito rápida, você vai lá, procura se esclarecer, procura buscar o resumo e lê. Mas que eu oriento que no momento que você puder se organizar o seu dia, puder organizar a sua mente, você possa buscar um livro que trate sobre aquela temática e buscar entender mais a fundo, entendeu? Por exemplo, eu estou estudando o processo penal, os princípios. Eu tenho várias apostilas, inclusive aqui na minha biblioteca pessoal mesmo, várias apostilas que falam sobre os princípios. Mas eu resolvi, nesse caso, não estudar, tirar o dia de hoje, não para estudar por uma apostila em si, e sim pelo livro do professor Nestor Távora, de Direito Processual Penal. Agora você me pergunta, por que isso, Berg? Porque eu entendi que, nesse momento, como eu estou tendo uma disponibilidade um pouco maior de tempo, agora, eu posso
me aprofundar ainda mais no entendimento daquela temática. Até para ajudar na fundamentação de respostas, na resolução de questões subjetivas, entendeu? O problema é que o nosso modelo educacional brasileiro nos condiciona e nos impulsiona muito a responder perguntas objetivas. Tanto é que nos grupos de estudo que eu elaboro com o meu amigo Levi, meu amigo Pedro, a gente tenta primar justamente nisso. A gente procura resolver questões objetivas, mas a cada pergunta, por mais que nós saibamos a resposta, nós tentamos ajustar, fazendo o que? Cada um tem que justificar a sua resposta. Porque às vezes um de nós temos um entendimento sobre aquela questão e o outro não entendeu totalmente. E depois de uma explicação totalmente fundamentada, a gente entende melhor e absorve melhor o conteúdo. Ou seja, nós nos preparamos, nós tentamos implementar sempre o que? A leitura sistemática do assunto que nós estamos estudando no dia, mas visando entender ele de forma suficiente para poder explicar. Na vida tem muitas coisas que nós abrimos a boca para dizer, eu sei isso, ou eu sei aquilo. Você pode saber como executa, mas se alguém te pedir, me explica como é que faz isso, o porquê é assim, ou porquê é assado, às vezes nós não temos informações ou palavras suficientes que possam traduzir aquilo. É por isso que eu conheço vários amigos meus, gente muito boa, são pessoas extremamente inteligentes, só que às vezes elas não conseguem exteriorizar, elas não conseguem informar, passar o conhecimento que elas têm para outras pessoas, porque elas entendem aquele conteúdo mais para responder uma questão objetiva. Mas se você tiver que fundamentar, se a pessoa tiver que fundamentar, acaba não saindo, não sendo esclarecido para quem solicitou de forma satisfatória. Então, fica aí a dica para todos vocês. Organizem seu tempo para vocês poderem ler obras. Leiam livros, leiam revistas, leiam tudo aquilo que possa te dar informação suficiente para você construir a sua opinião sobre as demais temáticas, as mais diversas temáticas tratadas. É por conta disso que muitas pessoas hoje em dia não conseguem dialogar, não conseguem debater. Debater não no sentido de discordar, mas debater no sentido de apresentar pensamentos diferentes, opiniões diferentes acerca do mesmo tema. Por quê? Porque elas não procuram ler o suficiente ou entender o suficiente para expor o que elas pensam e ouvir o que o outro pensa. Porque por mais que eu saiba X, tem sempre alguém que sabe 2, 3x. Então na vida nós temos que ser humildes o suficiente para saber que nós não sabemos de tudo. Você pode saber mais do que eu em matemática e eu saber um pouco mais que você em história, outra pessoa saber mais que nós dois em geografia. Então, sempre que a gente estiver tratando ou falando sobre determinado assunto, a gente ser humilde o suficiente de, no momento que for propício, nós podermos falar e explicar, e no momento que couber a outra pessoa, nós saibamos ouvir. Por mais que nós não entendamos, mas que nós possamos sempre buscar entender. Beleza? Façam isso também com a palavra de Deus, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas deixam de lado e esquecem. Galera, a nossa vida é finita, certo? Nossa vida é finita. Nós temos o início, o meio e o fim. Ou seja, todos nós, por mais que você seja um advogado, por mais que você seja
policial, por mais que você seja professor, por mais que você seja juiz, independente de qual a sua profissão, qual o seu nível de escolaridade, sua vida é finita. E o dinheiro que você tem na conta bancária não pode acrescentar nenhuma hora mais de vida para você. Então, não pense e não viva como se você fosse superior aos demais. Lembre-se, não esqueça que existe um Deus que enviou o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer por todos nós. Então, diante da sua vida ocupada, organize um tempo para fazer a leitura bíblica, para fazer uma oração, um salmo, uma intercessão a Deus, porque a nossa vida é finita. E todos nós chegaremos a um ponto que nós vamos passar dessa para a outra vida, né? E lá seremos julgados pelo que nós fizemos e vamos ter a eternidade. Às vezes a gente pensa que a vida é longa, expectativa de vida no estado do Ceará, por exemplo, 60, 70 anos, 80, dependendo da qualidade de vida da pessoa e tal, mas depois desses 60, 70, 80 anos, vem a eternidade. E a eternidade, o nome já diz, é dali para sempre. Então procure ter relacionamento com o nosso Criador, procure ter relacionamento, procure falar, orar. Se você souber que eu não sei orar, uma oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Se você puder ler o livro de Mateus, capítulo 3, fala sobre a oração do Pai Nosso. É Jesus Cristo ensinando como que nós devemos orar. Ele está dando um exemplo de quais são as informações que devem ter na oração. Pai Nosso que está aí no céu. Ou seja, você está reconhecendo que Deus é Pai. E venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, nós estamos anunciando que existe o reino de Deus, que a vontade dele seja estabelecida na nossa vida. Então, quando você tiver um tempo, faça a leitura. Hoje, no YouTube tem diversos vídeos tratando, ensinando e pregações relacionadas aos mais diversos temas da Bíblia. Então, fica a orientação, fica o bizu de hoje. Leia, se esclareça, busque entender não só a didática e os livros relacionados à sua atividade profissional ou ao seu sonho, mas também a Bíblia, beleza? Muito obrigado, galera, pela sua visualização. E se você puder, deixa um like, deixa um comentário. E se puder, coloca aí nos comentários uma sugestão de vídeo. Fala assim, Berg faz um vídeo falando sobre tal coisa, ou Berg faz um vídeo falando sobre cronograma de estudo, isso, aquilo. Tenha certeza que eu leio todos os comentários e todos os comentários são relevantes, beleza? Muito obrigado por sua visualização e satisfação.